venho de um lugar muito humilde, né? Eu sou criado na comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro. E eu tenho uma raiz muito humilde, né? Minha família sempre foi muito humilde. Eu não nasci no Jacaré, mas eu fui morar lá muito novo, devia ter uns 7, 8 anos. E então eu tenho essa raiz muito da humildade, da comunidade. Eu venho desse lugar periférico, né? E eu tenho muito orgulho disso, não tenho vergonha. Já tive vergonha no passado de omitir o lugar onde eu morava, pela violência, pelo preconceito também, mas hoje não. Hoje eu entendo e tenho muito orgulho desse lugar de onde eu venho. Eu ainda moro nessa comunidade até hoje, não me arrependo, não tenho vergonha mais, graças a Deus, porque eu desconstruí isso. Mas a minha raiz foi muito humilde, eu tive uma infância muito feliz lá no Jacarezinho, tenho muito orgulho da onde eu fui criado, né? Eu sou criado pela minha mãe e pela minha avó e tenho um irmão mais novo. Então a minha infância foi dessas brincadeiras na rua, ali na comunidade. Então eu sou muito feliz por isso, assim, eu acho que essa infância, essa criação humilde na comunidade, na favela, me traz sempre os pés no chão, sabe? Por isso que eu sou grato da onde eu venho e não tenho vergonha hoje em dia. Bom, a minha infância foi muito memorável, assim. Eu fui uma criança que eu sempre gostei de aparecer, eu tava em todas as brincadeiras, eu gostava de ser o primeiro, de comandar as brincadeiras, tanto na escola, tanto na comunidade de onde eu moro. Mas foi uma infância muito infantil mesmo, assim, eu brinquei muito, essas brincadeiras de rua, de pique-esconde, de pique-pega, eu peguei toda essa fase, eu não tinha internet quando eu era criança, então eu aproveitei muito essa minha infância, assim, né? No colégio também, né, no primário, enfim, eu sempre fui representante de turma, então eu sempre estava à frente, querendo militar desde novo, eu sempre fui essa criança muito hiperativa, né, muito presente nas brincadeiras, nas reuniões importantes dos adultos que tinha na escola. Eu sempre me coloquei à frente porque eu já tinha essa veia artística também, né, na infância. Então, tudo que tinha, assim, evento na escola, jogos, eu estava na frente querendo participar. Quando tinha apresentação, já me chamavam. Então, eu tenho muita saudade da minha infância porque foi uma infância aproveitada, assim, eu aproveitei muito a minha infância. Brinquei muito, estudei bastante, eu sempre gostei de estudar, então eu era aquela criança que, pra brincar, tem que fazer o dever de casa, né? Minha criação foi muito assim, mas eu tenho uma memória muito gostosa da minha infância. Eu sempre dancei, né? Eu sempre soube que eu ia ser artista. Seja na dança, atuando, fazendo arte, mas eu não sabia de fato o que era, mas eu sempre gostei de dançar. Na escola eu participava dos concursos de dança, eu fazia o teatro, eu era da rádio da escola. Eu sempre soube que eu ia ser artista, mas não sabia qual rumo tomar, né? Até que eu comecei a fazer aulas de dança, eu sempre fiz balé, sapateado, jazz, hip hop. E a minha professora de dança, que é Norminha, que foi do Sargentelli, Norminha Oba Oba, e ela dava aula perto lá de casa e eu fugia lá de casa para poder fazer as aulas, escondido, que minha mãe não deixava. Porque eu amava dançar, sempre gostei. E aí eu comecei a fazer aula com essa minha professora, que hoje eu chamo ela de tia Norma, é minha tia, hoje em dia, minha mãezona, minha segunda mãe. E ela que foi me levando, vendo o potencial em mim nas aulas. Eu fui crescendo, fazendo aula com ela. Eu comecei com ela com 7 ou 8 anos. Eu era muito criança, assim, muito novinho. E eu lembro de eu ir escondido nas aulas, minha mãe brigar comigo, botar de castigo, porque ela não queria, porque menino não fazia dança, menino não fazia balé. E eu amava, eu queria aquilo pra minha vida. E ela tinha esse projeto na comunidade e tinha uma escola de samba mirim que ela coordenava junto com outras pessoas, né? E aí ela me convidou para poder fazer um teste para ser o primeiro mestre-sala nessa escola. Só que eu só dançava balé, jazz, fazia as aulas com ela, não tinha noção
do que era ser um mestre-sala. Tipo, eu só sabia que eu queria dançar. E essa minha professora me levou para fazer esse teste na escola Mirim. Acabou que eu passei, na época que eu fiz o teste, passei para essa escola Mirim Mel do Futuro. E aí eu iniciei a carreira no carnaval aí, fazendo aula de dança com minha professora, e ela tinha uma ala coreografada nesse projeto, que eram várias comunidades que se juntavam e faziam essa escola de samba, Mel do Futuro, eram todas as escolas. Um exemplo, a comissão de frente era de tal comunidade, o casal era de uma comunidade, a ala tal era de uma outra comunidade. E aí, como eu tinha esse projeto na minha comunidade, no Jacaré, a minha professora estava precisando, na escola, estava precisando de um casal de mestre porta-bandeira. A escola estava precisando de um casal de mestre porta-bandeira, e ela viu o potencial em mim, que eu amava carnaval desde criança, e perguntou se eu queria fazer o teste. E aí eu aceitei, eu devia ter uns 10, 11 anos, e fui fazer o teste, passei e comecei minha carreira no carnaval aí, fazendo teste para uma escola mirim, para ser primeiro mestre-sala, consegui passar. Com 12 anos, eu virei primeiro mestre-sala dessa escola mirim, e fiquei por lá até os meus 17, 18, que era a idade que era limite para você ficar desfilando numa escola mirim na época. A minha carreira no carnaval, né, começou na escola mirim, como eu falei, e eu passei por algumas escolas mirins, né, como Mel do Futuro, Aprendiz do Salgueiro, Petizes da Penha, e daí eu não parei mais, até que essa minha professora que me levou para fazer o teste lá nessa escola mirim, me falou que tinha uma escola de mestre-sala e porta-bandeira para eu aperfeiçoar a minha dança, porque como eu só fazia jazz e balé, quando eu fui fazer o teste para mestre-sala, ela me deu uma noção de como era, mas eu não sabia os passos, os cortejos, enfim. E aí tem uma escola aqui no Rio, né, no Rio de Janeiro, que se chama Manuel Dionísio, Escola de Mestre e Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Manuel Dionísio. E foi quando eu fui para essa escola me formar como mestre-sala, para poder conseguir entender como era a dança, entender o que era a arte, ter aula com os profissionais, né, com quem era mestre-sala, com portas de bandeiras importantes, enfim. E daí eu fui me aperfeiçoando e passei por várias escolas, né. Continuei nas escolas de mirim, depois eu comecei a ser segundo das escolas maiores, do acesso A, fiz algumas cidades aqui do interior do Rio, fui desfilando nas escolas sempre como segundo mestre-sala, assim, sempre ali na ponta, sendo segundo, pegando experiência, fazendo muita aula no Manuel Dionísio, aprendi muita coisa lá, sou muito grato a essa escola que me deu a oportunidade, me viu como um potencial também, eu me dediquei bastante, me formei lá no Manuel Dionísio, e a minha trajetória no carnaval começou assim, né, da escola mirim, eu fazendo o projeto no Manuel Dionísio, aperfeiçoando a minha arte, a minha dança, e foi quando eu criei esse amor por essa arte e fui desfilando nessa escola sempre como segundo mestre-sala. Eu sempre, como eu falei, né, eu tava sempre sendo segundo mestre-sala, que pra quem não sabe, o segundo casal tá ali pra poder, se acontece alguma coisa com o primeiro, a gente, né, toma o lugar e assume o papel para defender a nota. Eu sempre fui sendo segundo nessas escolas, até que chegou a oportunidade de eu fazer um teste para acadêmicos da Rocinha, que na época eu estava como segundo mestre-sala da Cubango, e aí uma amiga minha que já era porta-bandeira na época da Rocinha, Ana Carolina, perguntou se eu queria fazer um teste para dançar com ela. E aí eu tava lá na escola, na Cubango, meio que saindo, e falei, amiga, se rolar eu faço sim, né? Eu vou dançar com você. Na época ela também era segunda, e perguntou se eu queria dançar com ela porque a gente fazia alguns shows fora. E ela falou assim, amigo, meu mestre-sala nunca tá presente, eu sempre danço sozinha, você se daria dançar comigo na escola? Aí eu falei, super topo. Só que aí acabou que a escola subiu essa minha amiga Ana Carolina para a primeira e o segundo lugar ficou vago. Então eles iam fazer um teste com o segundo mestre-sala e com uma segunda porta-bandeira para assumirem o cargo. E aí eu fui fazer o teste e passei, eu e mais uns 2 mestres-salas,
E passei e entrei na Acadêmicos da Rocinha como segundo mestre-sala em 2012. Fiz o teste em 2011, demorou um tempinho e eles me contrataram para ser segundo mestre-sala em 2012 na Acadêmicos da Rocinha. Ah, sim, então, a minha trajetória na Rocinha foi uma trajetória muito gostosa, assim, inesquecível para mim. Eu tenho um carinho enorme por essa escola, foi a escola que me deu oportunidade, visibilidade, acreditou no meu trabalho. Então eu tenho um carinho muito grande, eu fiquei lá por 5 anos. Sou muito, muito grato por toda a comunidade que me abraçou, me deu oportunidade, enfim. E como eu falei, eu comecei lá em 2012 e saí em 2017, foram 5 anos. Foi uma trajetória que eu aprendi muito lá dentro, né? Eu entrei como segundo mestre-sala, depois eu virei primeiro dentro da escola. Então eu fui galgando mesmo as escadinhas mesmo, ensaiando, me dedicando, desfilando como segundo, até que a escola viu o potencial e me deu a oportunidade de virar primeiro em 2015. E minha trajetória lá dentro, resumidamente, foi essa, assim, me dedicando, mostrando o meu trabalho, mostrando que eu queria crescer, e a escola me deu a oportunidade, viu o potencial em mim, e graças a Deus foi a escola que me mostrou pro mundo do samba, né?